O bebê do milionário chorava sem parar no avião, deixando todos em tensão, até que uma mulher tímida tomou coragem e fez o impensado, silenciando a cabine inteira. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. O grito estridente do bebê rasgou o ar pressurizado da cabine pela terceira vez consecutiva. Marcelino de Carvalho apertou o filho contra o peito, balançando-o num ritmo suave que não surtia efeito algum. O rosto do pequeno Gustavo, vermelho como um pimentão maduro, contorcia-se em um choro que parecia não ter fim. Olhares de reprovação cruzavam o corredor do avião como dardos invisíveis, perfurando a pouca dignidade que ainda restava ao empresário. "Gustavo, por favor", sussurrou, sentindo uma gota de suor escorrer pela têmpora. "Papai está aqui." O bebê respondeu com um berro ainda mais forte, suas mãozinhas fechadas em punhos minúsculos que agitava no ar. Marcelino consultou o relógio de pulso. Faltavam ainda 2h30 para o pouso em São Paulo. Parecia uma eternidade. Fátima de Almeida apertou os dedos contra os joelhos, afundando as unhas curtas no tecido da calça jeans. O som de choro infantil sempre mexia com seus nervos, despertando um instinto que ela tentava, em vão, reprimir. Ajeitou os óculos de armação simples e tentou se concentrar no livro aberto em seu colo, mas as palavras dançavam diante de seus olhos sem fazer sentido. Uma aeromoça passou apressada pelo corredor, lançando um olhar aflito na direção do bebê que não cessava de chorar. A executiva sentada ao lado de Fátima bufou, ajustando os fones de ouvido na tentativa inútil de abafar o barulho. "É inacreditável", murmurou a mulher para ninguém em particular. "Se não consegue controlar o próprio filho, deveria ter contratado uma babá ou viajado em um jato particular. Afinal, não deve faltar dinheiro." Fátima mordeu o lábio, lutando contra o impulso de defender o homem desconhecido. Reconhecera Marcelino de Carvalho assim que ele embarcara. Impossível não reconhecer o rosto que estampava revistas de negócios e colunas sociais. O empresário do setor farmacêutico, dono de uma fortuna estimada em bilhões, era notícia havia alguns meses por outro motivo: a morte trágica da esposa em um acidente de carro, deixando-o viúvo com um bebê recém-nascido. O choro de Gustavo aumentou de intensidade e Fátima sentiu um aperto no peito ao observar a expressão desolada de Marcelino. Seus olhos, de um castanho profundo, revelavam uma mistura de desespero e exaustão que nenhuma conta bancária milionária poderia aliviar. "Ele deve estar com dor de ouvido", pensou Fátima, lembrando-se dos inúmeros bebês que atendera em seu trabalho como técnica de enfermagem em uma unidade básica de saúde na periferia de Porto Alegre. A pressão da cabine costuma incomodar os pequenos durante o voo. Um novo berro de Gustavo fez com que um senhor de meia-idade, 2 fileiras à frente, virasse para trás com uma expressão furiosa. "Alguém poderia fazer alguma coisa?", vociferou ele. "Paguei uma fortuna por esta passagem para ter um mínimo de conforto." Marcelino endireitou a postura, seu rosto assumindo a expressão impassível que costumava exibir em reuniões de negócios difíceis. Mas seus olhos o traíam, revelando uma vulnerabilidade que fez o coração de Fátima apertar ainda mais. "Estou fazendo o possível", respondeu ele com uma calma forçada. "Se o senhor tiver alguma sugestão útil..." O homem bufou e virou-se para a frente, resmungando algo sobre pais incompetentes. Uma senhora idosa, sentada do outro lado do corredor, olhou para Marcelino com simpatia. "Já tentou dar algo para ele beber?", sugeriu ela. "Às vezes ajuda com a pressão nos ouvidos." "Já tentei mamadeira, chupeta, tudo", respondeu Marcelino, a gratidão evidente em sua voz cansada. "Ele recusa." Fátima fechou o livro e o guardou na bolsa surrada que carregava. Seu coração batia acelerado contra as costelas. "Não se meta onde não foi chamada", dizia sempre sua mãe. Uma regra que Fátima seguira à risca durante toda a vida, mantendo-se nas sombras, passando despercebida. Ainda assim,
Suas mãos já estavam desafivelando o cinto de segurança antes que pudesse pensar duas vezes. A aeromoça aproximou-se novamente, seu sorriso profissional vacilando diante dos gritos incessantes do bebê. "Senhor, posso oferecer alguma ajuda?" perguntou ela, inclinando-se para falar com Marcelino. "Nada, a menos que tenha um botão de mudo para bebês de 6 meses, respondeu ele, tentando soar descontraído, mas a fadiga era evidente em cada sílaba. "Acho que teremos que aguentar." Fátima levantou-se, seu corpo pequeno e magro projetando uma sombra discreta no corredor estreito. Ajeitou a blusa simples de algodão e respirou fundo, reunindo uma coragem que nem sabia possuir. "Com licença", disse, sua voz quase inaudível em meio ao choro do bebê. Posso tentar ajudar?" Marcelino ergueu o olhar, notando-a pela primeira vez. Seus olhos, de um castanho profundo, estudaram o rosto dela por um instante antes de se fixarem no bebê que se contorcia em seus braços. "Trabalho com crianças", acrescentou ela, diante do silêncio dele. "Talvez eu possa..." Um novo berro de Gustavo pareceu decidir por Marcelino. "Por favor", disse ele com um aceno de cabeça. "Qualquer ajuda é bem-vinda." Fátima sentou-se no assento vazio ao lado dele, consciente dos olhares curiosos dos outros passageiros. De perto, o homem era ainda mais intimidador. O terno impecavelmente cortado, o relógio que provavelmente custava mais que todo o salário anual dela, o perfume discreto, mas inegavelmente caro. Contudo, havia algo em seus olhos, um cansaço, uma tristeza, que o tornava profundamente humano. "Posso pegá-lo?" perguntou Fátima, estendendo os braços. Marcelino hesitou por uma fração de segundo, antes de transferir o bebê choroso para os braços dela. Gustavo continuou berrando, seu rostinho contorcido de desconforto. Com movimentos gentis, Fátima posicionou o bebê de modo que ele ficasse sentado em seu colo, de frente para ela, sustentando-o com firmeza. Então, com delicadeza, usou o polegar e o indicador para massagear suavemente os lados do nariz do pequeno, pressionando com leveza os pontos próximos às têmporas. "Isso alivia a pressão nos ouvidos", explicou ela em voz baixa, "e também o distrai um pouco." Para a surpresa de Marcelino, o choro de Gustavo começou a diminuir de intensidade. Os olhinhos inchados do bebê fixaram-se no rosto de Fátima, intrigados com aquela desconhecida. "Oi, Gustavo", sussurrou ela com um sorriso tímido. "Está doendo, não é?" Eu sei, mas vai passar." Continuou com a massagem suave, agora cantarolando baixinho uma canção de ninar que sua avó lhe ensinara. Uma melodia simples em português com palavras sobre pássaros e sonhos. A voz de Fátima, normalmente tão discreta que passava despercebida em conversas de grupo, revelou-se surpreendentemente melodiosa. Gustavo soluçou algumas vezes, mas o choro havia cessado. Seus olhinhos agora acompanhavam os movimentos dos lábios de Fátima enquanto ela cantava. Os outros passageiros, notando o súbito silêncio, lançavam olhares de alívio e curiosidade na direção deles. "Como você fez isso?" perguntou Marcelino, sua voz um misto de admiração e descrença. Fátima corou, evitando olhar diretamente para ele. "Trabalho há 6 anos em um posto de saúde", respondeu. "Vejo muitos bebês com desconforto por pressão nos ouvidos, especialmente em dias de mudança de tempo em Porto Alegre. É comum, principalmente nos pequenos como Gustavo." Marcelino passou a mão pelos cabelos perfeitamente penteados, num gesto que denunciava seu cansaço. "Tentei de tudo", confessou. "Desde que embarcamos em Florianópolis, onde estive para uma reunião com um laboratório parceiro, ele não parou 1 minuto. Pensei que teria que pedir ao piloto para fazer um pouso de emergência." Um sorriso discreto cruzou os lábios de Fátima. "Bebês são assim mesmo, um mistério completo, especialmente para pais de primeira viagem." Para pai solo", acrescentou Marcelino, um tom mais sombrio tingindo sua voz. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo suave ressonar de Gustavo, que agora dormia tranquilamente nos braços de Fátima.
Ela evitou comentar sobre a viuvez dele, percebendo que era um território delicado demais para ser pisado por uma estranha. Acho que ele vai dormir por um tempo agora, disse em vez disso. A pressão deve ter cansado bastante o pequeno. Marcelino observou o filho adormecido, uma expressão de ternura suavizando suas feições austeras. Era evidente, mesmo para alguém tão pouco observadora quanto Fátima se considerava, o amor imenso que aquele homem sentia pelo filho. Você é uma espécie de anjo da guarda ou algo assim? Perguntou ele, com um meio sorriso. Aparecendo do nada para salvar um pai desesperado de um motim a 30.000 pés de altitude? Fátima riu baixinho, o som escapando antes que pudesse contê-lo. Longe disso. Apenas fiz o que qualquer pessoa faria. Não, respondeu Marcelino, seus olhos fixos nela com uma intensidade desconcertante. Nem de longe foi o que qualquer pessoa faria. As outras pessoas estavam ocupadas demais reclamando ou fingindo que não era problema delas. A aeromoça passou novamente, seu olhar surpreso ao constatar o bebê agora dormindo pacificamente. Parece que encontraram a solução, comentou ela com um sorriso aliviado. Encontramos, confirmou Marcelino, sem desviar os olhos de Fátima. Um sinal eletrônico soou na cabine e a luz de apertar os cintos acendeu-se. Senhores passageiros, estamos enfrentando uma área de turbulência. Por favor, retornem aos seus assentos e apertem os cintos de segurança, anunciou a voz do comandante pelos alto-falantes. Fátima olhou para o bebê em seus braços, relutante em acordá-lo com uma movimentação. Pode ficar aqui, disse Marcelino, como se lesse seus pensamentos. O assento está vazio mesmo. Ela assentiu grata, enquanto ele se inclinava para ajudá-la a afivelar o cinto sem perturbar Gustavo. Você mora em São Paulo? Perguntou Marcelino, depois que a aeromoça se afastou. Não, estou apenas de passagem, respondeu Fátima. Vou fazer uma entrevista de emprego em um hospital infantil. Deixe-me adivinhar. Enfermeira? Técnica de enfermagem, corrigiu ela automaticamente. Estou tentando uma vaga melhor que a do posto de saúde em Porto Alegre. O avião sacudiu levemente, enfrentando a turbulência anunciada. Gustavo se mexeu nos braços de Fátima, mas não acordou. Bem, se cuidar de crianças doentes for tão eficiente quanto acalmar bebês em aviões, acho que o hospital teria sorte em contratá-la, comentou Marcelino. Fátima sorriu, sentindo-se estranhamente à vontade, apesar da situação inusitada. Havia algo na maneira como ele falava, direto, sem rodeios, mas sem a arrogância que ela esperaria de alguém em sua posição, que a deixava menos desconfortável do que normalmente ficaria com um estranho. O que a trouxe para São Paulo, realmente? Perguntou Marcelino, após um momento de silêncio. Além da entrevista de emprego, quero dizer. A pergunta pegou Fátima desprevenida. Ela hesitou, ajustando o bebê em seus braços. Uma chance de recomeçar, eu acho, respondeu finalmente, surpreendendo a si mesma com a honestidade. Porto Alegre tem muitas lembranças, nem todas boas. Uma compreensão silenciosa pareceu passar entre eles. Marcelino assentiu levemente, como se soubesse exatamente o que ela queria dizer. Recomeços são necessários às vezes, disse ele, olhando pela janela para o céu entrecortado por nuvens, embora nem sempre sejam por escolha. A referência velada à sua própria situação ficou suspensa no ar entre eles. Fátima sentiu um impulso quase irresistível de perguntar sobre a esposa falecida, sobre como ele estava lidando com a perda, sobre os desafios de criar um filho sozinho. Mas reprimiu a curiosidade, sabendo que não tinha esse direito. Gustavo é um bebê lindo, comentou em vez disso. Tem os seus olhos. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Marcelino, transformando completamente suas feições. Dizem isso, mas o temperamento forte é igualzinho ao da mãe. O avião começou sua descida para o aeroporto internacional de Guarulhos. Gustavo ainda dormia pacificamente nos braços de Fátima, que observava o céu através da janela com uma expressão pensativa. As nuvens carregadas que cercavam São Paulo pareciam refletir a tempestade de emoções em seu peito.
Primeira vez em São Paulo? Perguntou Marcelino, quebrando o silêncio que se instalara entre eles. Segunda, na verdade, respondeu Fátima, ajustando o bebê em seu colo. Vim uma vez com minha avó, quando tinha 12 anos. Lembro pouco, só da multidão. Marcelino sorriu. A cidade tem esse efeito nas pessoas. Primeiro, a multidão te sufoca. Depois, você não consegue viver sem ela. Parece que está tentando me convencer a ficar, comentou Fátima, para logo em seguida corar intensamente, arrependida da própria ousadia. Marcelino a estudou por um momento, como se a visse realmente pela primeira vez. Talvez esteja, admitiu, com uma franqueza que a surpreendeu. São Paulo precisa de pessoas como você, pessoas como eu. Pessoas que param para ajudar um desconhecido em apuros, mesmo quando seria mais fácil simplesmente ignorar. Fátima desviou o olhar, desconfortável com o elogio. Durante toda a vida, havia se acostumado a passar despercebida, a ser aquela que observa, nunca o centro das atenções. Ter os olhos penetrantes daquele homem fixos nela causava uma sensação estranha, como se ele pudesse enxergar camadas que nem ela mesma conhecia. O que vai fazer em São Paulo, além da entrevista? Perguntou Marcelino, parecendo notar seu desconforto e mudando de assunto. Nada muito interessante. Ficarei em um hostel em Pinheiros por 2 dias. A entrevista é amanhã cedo. Gustavo se mexeu, resmungando em seu sono. Instintivamente, Fátima ajustou a posição do bebê, ninando-o com um movimento suave, que parecia vir de algum lugar profundo e inexplorado dentro dela. Tem um jeito natural com crianças, observou Marcelino. Tem filhos? A pergunta, embora inocente, provocou uma sombra no rosto de Fátima. Não, respondeu ela, depois de um momento de hesitação. Não tenho. Algo em seu tom de voz deve ter alertado Marcelino, pois ele não insistiu no assunto. Em vez disso, olhou para o filho adormecido com uma expressão que misturava amor e preocupação. Às vezes me pergunto se estou fazendo tudo errado, confessou em voz baixa. Desde que Camila partiu, tenho a sensação constante de estar improvisando, andando no escuro. O nome da esposa falecida pairou entre eles, carregado de significados não ditos. Fátima sentiu um impulso quase irresistível de perguntar mais, de oferecer palavras de conforto, mas conteve-se. Não era seu lugar. Era apenas uma estranha que, por coincidência, ocupava temporariamente o mesmo espaço que ele. Ninguém nasce sabendo ser pai ou mãe, disse finalmente. É sempre um caminho de descobertas. Fala como quem sabe do que está falando, observou Marcelino. Fátima sorriu levemente. Observo muitos pais no posto de saúde. Os que demonstram essa preocupação que você tem, geralmente, são os que estão acertando mais do que errando. O avião sacudiu ao encontrar uma bolsa de ar, fazendo com que Gustavo abrisse os olhos. Por um momento, Fátima temeu que ele voltasse a chorar, mas o bebê apenas olhou ao redor, piscando sonolento antes de fixar o olhar nela. Para sua surpresa, um sorriso desdentado iluminou o rostinho do pequeno. Olha só isso, murmurou Marcelino inclinando-se. Ele gostou de você. Fátima sentiu algo apertar em seu peito, uma emoção que não conseguia nomear. Sorriu de volta para o bebê, tocando de leve a bochecha macia com a ponta do dedo. Oi, pequeno, sussurrou. Dormiu bem? Gustavo gorgolejou, claramente encantado com a atenção. Senhores passageiros, estamos iniciando nossa aproximação final para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, anunciou a voz do comandante. Por favor, verifiquem se seus cintos estão afivelados e suas mesas dobradas. Fátima sentiu uma pontada de tristeza, sabendo que aquele momento estava prestes a acabar. Logo desembarcaria e provavelmente nunca mais veria Marcelino ou o bebê novamente. Voltaria para sua vida de sempre, ou para a nova versão dela que esperava construir em São Paulo, se tudo corresse bem com a entrevista. Marcelino pareceu ler seus pensamentos. Deixe-me agradecê-la de alguma forma, disse, tirando o celular do bolso. Posso ter seu número?
Talvez possa ajudá-la durante sua estadia em São Paulo. Fátima sentiu o rosto esquentar novamente. Aquilo soava perigosamente próximo a algo que não estava preparada para processar. Não é necessário, respondeu rapidamente. Qualquer um teria feito o mesmo. Não, não teria, insistiu Marcelino com uma firmeza suave. E eu realmente gostaria de poder retribuir. Nada mais que isso. Havia sinceridade em seus olhos e algo mais que Fátima não conseguia identificar. Após um momento de hesitação, ela assentiu levemente. Tudo bem, concordou, ditando seu número enquanto ele digitava no celular. O avião tocou o solo com um solavanco suave, indicando o fim da viagem. Gustavo, agora totalmente desperto, começava a ficar inquieto. Fátima reconheceu os sinais. Acho que ele está com fome, comentou, passando o bebê de volta para os braços do pai. Marcelino aceitou o filho, suas mãos roçando brevemente as dela na transferência. Por um instante, seus olhares se encontraram, e Fátima sentiu uma corrente elétrica percorrer sua espinha. Afastou-se rapidamente, desconcertada com a própria reação. Obrigado, disse Marcelino, segurando Gustavo com uma desenvoltura que contradistava com seu desespero anterior. Não só por acalmá-lo, mas por não me julgar, eu acho. Fátima franziu o senho, confusa. Por que eu julgaria você? Marcelino deu de ombros, um gesto que parecia estranhamente vulnerável para alguém com sua postura geralmente impecável. As pessoas sempre julgam. O milionário que não consegue cuidar do próprio filho sem ajuda. O viúvo que está falhando em seguir em frente. O empresário que deveria estar resolvendo problemas muito maiores que um bebê chorando. Isso é ridículo, respondeu Fátima com uma firmeza que a surpreendeu. Você é um pai preocupado com seu filho. Isso é tudo o que vi. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Marcelino, transformando-o completamente. Fátima percebeu que, apesar de já ter visto aquele rosto em capas de revistas, era a primeira vez que o via realmente sorrir. Precisamos de mais pessoas como você no mundo, Fátima de Almeida, disse ele, com uma sinceridade que a deixou sem palavras. Os passageiros começaram a se levantar, ansiosos para desembarcar. A executiva que estivera sentada ao lado de Fátima no início da viagem passou por eles, lançando um olhar curioso para o trio que formavam. Bem, acho que é isso, disse Fátima, levantando-se e pegando sua bolsa surrada no compartimento superior. Boa sorte com o resto da viagem e com tudo mais. Marcelino assentiu, ajeitando Gustavo em seu colo. Boa sorte com sua entrevista. Tenho certeza de que irão adorá-la tanto quanto Gustavo adorou. Fátima sorriu, tocada pelo comentário. Despediu-se com um aceno e caminhou pelo corredor em direção à saída, consciente do olhar dele em suas costas. Uma parte dela queria olhar para trás, prolongar o momento por mais alguns segundos, mas outra parte, a parte prática, racional, que sempre guiara sua vida, sabia que era melhor seguir em frente. O terminal estava lotado, como seria de esperar em um aeroporto como Guarulhos. Fátima avançou entre a multidão puxando sua pequena mala de rodinhas, sentindo-se estranhamente vazia. O encontro com Marcelino e Gustavo havia sido como um breve intervalo em sua vida normal. Um momento fora do tempo que agora chegava ao fim. Seguiu as placas para o terminal de ônibus, planejando pegar o transporte público até o centro. Seu orçamento limitado não permitia o luxo de um táxi, e o hostel havia informado que era facilmente acessível por metrô. Estava consultando o mapa no celular quando ouviu uma voz familiar chamando seu nome. Fátima, espere! Virou-se surpresa para encontrar Marcelino caminhando apressadamente em sua direção, com Gustavo seguro em um canguru preso ao peito. O bebê parecia encantado com o movimento, seus olhinhos arregalados, observando as luzes brilhantes do aeroporto. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela quando ele a alcançou. Não, nada, respondeu Marcelino, parecendo subitamente hesitante. Eu só pensei em algo que talvez possa ajudá-la. Fátima esperou, curiosa e um pouco apreensiva. Tenho alguns contatos no Hospital Infantil São Luís, continuou ele.
Se for lá a sua entrevista, é exatamente lá, confirmou Fátima surpresa. Um sorriso iluminou o rosto de Marcelino. Ótimo. A fundação da minha empresa tem uma parceria com eles. Posso fazer uma ligação, dizer que a conheci. Não! A palavra escapou mais forte do que Fátima pretendia. Algumas pessoas ao redor olharam na direção deles, curiosas. Quero dizer, agradeço muito, mas prefiro conquistar a vaga por meus próprios méritos. Uma expressão de compreensão passou pelo rosto de Marcelino. Entendo perfeitamente, disse, após um momento. Foi presunçoso da minha parte. Não foi, apressou-se Fátima em corrigir. Foi gentil, só que você quer provar seu valor por si mesma, completou ele. Respeito isso, mais do que imagina. Gustavo balbuciou alegremente, atraindo a atenção de ambos. Seus dedinhos rechonchudos agarraram a gravata do pai, puxando-a com força surpreendente para um bebê tão pequeno. Ele parece muito mais feliz agora, comentou Fátima sorrindo. É temporário, acredite, respondeu Marcelino com um suspiro melodramático que a fez rir. Daqui a pouco vai descobrir que está com fome e voltaremos à estaca zero. Uma voz anunciou a partida de um ônibus para o centro da cidade pelos alto-falantes do terminal. Preciso ir, disse Fátima, relutante. É o meu ônibus. Marcelino assentiu, parecendo igualmente hesitante em encerrar a conversa. Só mais uma coisa, disse, antes que ela pudesse se afastar. Independentemente do resultado da entrevista, gostaria muito de conversar novamente. Talvez um café. O convite ficou suspenso no ar entre eles, carregado de possibilidades não ditas. Fátima sentiu o coração acelerar, uma mistura de excitação e medo tomando conta dela. Uma voz em sua cabeça, que soava suspeitamente como a de sua mãe, alertava sobre a loucura de se envolver com alguém tão diferente dela, de um mundo tão distante do seu. Mas outra voz, mais suave, lembrava que talvez fosse hora de arriscar, de deixar o casulo seguro que havia construído em torno de si mesma. Um café seria bom, respondeu finalmente, surpreendendo a si mesma com a decisão. O rosto de Marcelino se iluminou, e ele sorriu daquela maneira que transformava completamente suas feições, tornando-o menos o empresário milionário das revistas e mais o homem que Fátima havia vislumbrado durante o voo. Vulnerável, honesto, tentando fazer o melhor que podia em circunstâncias difíceis. Vou ligar, prometeu ele. Amanhã, depois da sua entrevista, para saber como foi. Tudo bem, concordou Fátima, sentindo um sorriso formar-se em seus próprios lábios. Vou aguardar. Com um último aceno, virou-se e caminhou em direção ao ônibus que a aguardava, sentindo uma leveza no peito que não experimentava havia muito tempo. O futuro, que sempre lhe parecera uma estrada estreita e previsível, subitamente se abria em possibilidades que nunca havia considerado. Atrás dela, Marcelino observava sua partida, uma expressão pensativa no rosto. Gustavo puxou novamente sua gravata, chamando sua atenção. É, filho, murmurou ele, ajeitando o pequeno no canguru. Eu também acho que acabamos de conhecer alguém muito especial. O sol mal havia despontado quando Fátima abriu os olhos no pequeno quarto do hostel em Pinheiros. Sentou-se na cama de solteiro, ajustando-se à luz que filtrava pelas cortinas finas. O relógio na parede marcava 5h47 da manhã. Sua entrevista estava marcada para as 9 horas, mas a ansiedade havia espantado o sono muito antes do despertador tocar. Levantou-se e caminhou até a pequena janela, observando a cidade que começava a despertar. São Paulo era um contraste gritante com Porto Alegre, mais ruidosa, mais vertical, mais intensa em cada aspecto. Os prédios que se estendiam até onde a vista alcançava pareciam contar histórias de ambições e sonhos, alguns realizados, outros esmagados pelo próprio peso. Você consegue, murmurou para si mesma, um ritual que repetia nos momentos de incerteza. Pegou o celular na mesinha de cabeceira e verificou as mensagens. Havia uma de sua mãe desejando boa sorte na entrevista e outra de sua melhor amiga Juliana perguntando se já havia encontrado algum paulistano bonitão.
Sorriu levemente, e então seu olhar fixou-se no número desconhecido que havia enviado uma mensagem às 23h14 da noite anterior. Fátima, é Marcelino. Só queria desejar boa sorte amanhã. Gustavo ainda não parou de sorrir desde que te conheceu. Acho que tem bom gosto. Seu coração acelerou ao ler a mensagem. Parecia tão surreal que alguém como Marcelino de Carvalho estivesse realmente interessado em manter contato com ela. Uma parte de sua mente, a parte desconfiada, forjada por decepções passadas, insistia que ele provavelmente era assim com todas, que homens ricos viam mulheres simples como ela apenas como diversão temporária. Mas outra parte, talvez a que ainda acreditava em coincidências felizes, lembrava do olhar dele quando seguravam Gustavo, da vulnerabilidade genuína em sua voz quando falava da esposa falecida. Deixou o celular de lado sem responder. Primeiro a entrevista, depois pensaria no resto. Abriu a pequena mala que trouxera e retirou o conjunto que havia escolhido cuidadosamente. Uma saia lápis azul marinho, uma blusa branca simples e um blazer que havia comprado em uma liquidação 2 anos antes. Nada muito elegante, mas o melhor que podia oferecer. Enquanto se arrumava no banheiro compartilhado do hostel, Fátima tentava afastar pensamentos sobre Marcelino. Concentre-se, repetia mentalmente. A entrevista é sua prioridade. É por isso que você está aqui. Para construir uma vida melhor, não para se distrair com fantasias impossíveis. Mas a imagem dele segurando o filho, com aquele olhar de pai exausto e amoroso, insistia em voltar à sua mente. Havia algo profundamente tocante na vulnerabilidade daquele homem que, apesar de todo o seu poder e dinheiro, parecia tão perdido quanto qualquer outro pai solo tentando fazer o melhor pelo filho. O café da manhã do hostel era simples, mas Fátima mal conseguiu comer. Seu estômago estava contraído pela ansiedade. Tomou um café preto e forçou-se a mastigar um pedaço de pão com manteiga, sabendo que precisaria da energia. Primeira vez em São Paulo? Perguntou uma jovem sentada à mesma mesa, com sotaque que parecia argentino. Quase, respondeu Fátima com um sorriso educado. Vim uma vez quando criança. É uma cidade fascinante, continuou a estrangeira. Mas precisa conhecê-la aos poucos, sabe? Por camadas. Fátima assentiu, pensando que talvez fosse assim com as pessoas também. Conhecê-las por camadas, descobrindo aos poucos o que havia por baixo da superfície. Marcelino de Carvalho, com seu terno impecável e relógio caríssimo, parecia o arquétipo do empresário bem-sucedido. Até você ver a expressão em seus olhos quando olhava para o filho. Agradeceu mentalmente quando seu celular vibrou, oferecendo uma desculpa para encerrar a conversa. Era uma mensagem da recepcionista do hospital, confirmando o horário da entrevista. Fátima respondeu rapidamente e consultou o aplicativo de transporte público para verificar o itinerário até o Hospital Infantil São Luís. O metrô estava lotado, como seria de esperar numa manhã de quinta-feira. Fátima segurou-se numa barra, tentando não amassar suas roupas enquanto era pressionada de todos os lados pela multidão. Um suor frio começava a formar-se em sua testa, e ela respirou fundo, contando até 10 silenciosamente. Os espaços apertados sempre a deixavam ansiosa. A estação próxima ao hospital estava quase vazia quando desceu. Consultou o mapa no celular mais uma vez, confirmando a direção, e começou a caminhar. O Hospital Infantil São Luís era um edifício moderno, com janelas amplas e uma fachada colorida que contrastava com a sobriedade habitual das instituições médicas. Na entrada principal, um mural enorme exibia desenhos feitos por pacientes. Fátima apresentou-se na recepção e foi encaminhada para uma sala de espera no 2º andar, onde outras 3 pessoas aguardavam, presumivelmente também candidatas à vaga. Observou-as discretamente. Todas pareciam mais jovens que ela, com roupas mais elegantes e postura mais confiante. Sentiu uma pontada de insegurança, mas afastou o pensamento.
Tinha 6 anos de experiência sólida, um curso técnico completo e dezenas de agradecimentos de pais cujos filhos havia ajudado no posto de saúde em Porto Alegre. Tinha valor. O celular vibrou em sua bolsa. Outra mensagem de Marcelino. Gustavo acabou de derrubar o café da manhã inteiro no chão da cozinha e está rindo como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Preciso urgentemente de suas habilidades mágicas com bebês. Boa sorte hoje. Um sorriso involuntário formou-se nos lábios de Fátima. Havia algo tão normal na mensagem. Nada do milionário poderoso das revistas de negócios. Apenas um pai lidando com a bagunça cotidiana de criar um filho pequeno. Seus dedos hesitaram sobre o teclado, inseguros sobre como responder. Antes que pudesse decidir, uma porta se abriu e uma mulher de meia idade com jaleco branco apareceu. Fátima de Almeida? Chamou ela, consultando uma prancheta. Fátima guardou o celular rapidamente e levantou-se ajeitando o blazer. Não, mas sou eu, respondeu tentando manter a voz firme. Por favor, me acompanhe. Sou a doutora Elisa Mendes, coordenadora da ala pediátrica. A entrevista transcorreu melhor do que Fátima esperava. A doutora Elisa era direta, mas gentil, fazendo perguntas pertinentes sobre sua experiência e apresentando os desafios específicos do trabalho no hospital. Uma segunda entrevistadora, a enfermeira-chefe Teresa, juntou-se a elas na metade da conversa, trazendo questões mais práticas sobre procedimentos e protocolos. Sua experiência com atendimento em comunidades carentes é muito relevante para nós, comentou a doutora Elisa, analisando o currículo de Fátima. Temos muitos pacientes do sistema público que são encaminhados para procedimentos específicos. Trabalhar no posto de saúde me ensinou a improvisar com poucos recursos, respondeu Fátima. E a importância de tratar cada paciente com dignidade, independentemente de sua condição financeira. A enfermeira Teresa sorriu, trocando um olhar com a médica. Uma última pergunta, senhorita Almeida, disse a doutora Elisa. Por que São Paulo? Seu currículo mostra uma carreira estável em Porto Alegre. Fátima hesitou. A verdadeira resposta envolvia memórias que preferia não revisitar em uma entrevista de emprego. Optou por uma versão simplificada. Busco novos desafios profissionais, respondeu. E acredito que um centro de excelência como este hospital pode oferecer oportunidades de aprendizado que ampliariam minha capacidade de ajudar pacientes. Não era mentira, apenas não era toda a verdade. A entrevista terminou com apertos de mão e a promessa de que entrariam em contato em breve. Fátima sabia o que isso geralmente significava. Dias ou semanas de espera ansiosa. Enquanto caminhava para o elevador, sentia-se esgotada, como se tivesse corrido uma maratona. A adrenalina começava a dissipar-se, deixando-a levemente trêmula. Saiu do hospital e sentou-se em um banco na pequena praça em frente, respirando o ar da manhã que agora se aquecia com o sol mais alto. Pegou o celular, recordando-se da mensagem não respondida de Marcelino. Após um momento de hesitação, digitou. Obrigada pelo incentivo. Entrevista concluída, agora é esperar. Diga ao Gustavo que também sinto falta do sorriso dele. Releu a mensagem 3 vezes antes de enviar, perguntando-se se não estava sendo tola. Um homem como Marcelino provavelmente estava apenas sendo educado, mantendo contato por gratidão pelo que ela fizera no avião. Certamente não significava nada além disso. A resposta veio quase imediatamente. Que tal aquele café que conversamos? Gustavo está com a babá esta tarde. Posso te encontrar no centro às 15 horas. Fátima sentiu o coração acelerar. Deveria aceitar? Parte dela queria dizer não, recolher-se à segurança do conhecido, proteger-se de possíveis decepções. Mas outra parte, talvez a parte que havia tido coragem de oferecer ajuda a um estranho em um avião, queria ver onde aquilo poderia levar. 15 reais está ótimo. Alguma sugestão de local? A resposta não demorou. Café Botânico no Jardim Botânico. Não é muito longe do seu hostel. Enviei a localização.
Fátima sorriu ao ver o mapa com o ponto marcado. Era um lugar que parecia acessível, não um restaurante exclusivo, como poderia ter esperado de alguém com o perfil de Marcelino. Será que ele havia escolhido propositalmente um local onde ela se sentiria mais à vontade? Estarei lá, até mais tarde. Guardou o celular e levantou-se, sentindo uma mistura de ansiedade e excitação que não experimentava havia muito tempo. Consultou o relógio. Ainda tinha algumas horas antes do encontro. Decidiu voltar ao hostel para trocar de roupa e talvez descansar um pouco. A noite mal dormida começava a cobrar seu preço. No metrô de volta a Pinheiros, Fátima pegou-se observando seu reflexo no vidro da janela. O que Marcelino havia visto nela? Era uma mulher comum, sem grandes atrativos físicos, certamente sem o glamour ou sofisticação das mulheres que alguém como ele normalmente conheceria. Talvez fosse apenas curiosidade de sua parte, ou talvez, e essa possibilidade fez seu estômago apertar, ele visse nela apenas uma potencial cuidadora para seu filho. Afastou o pensamento, determinada a não se deixar abater por inseguranças. Independentemente das intenções de Marcelino, ela iria ao café, conversaria com ele e depois decidiria como proceder. Um passo de cada vez, como sempre fizera na vida. O hostel estava praticamente vazio àquela hora da manhã. Fátima subiu ao quarto, tirou o conjunto formal da entrevista e vestiu uma roupa mais confortável, jeans, camiseta e um cardigan leve. Deitou-se na cama estreita, pretendendo apenas descansar os olhos por alguns minutos. Quando acordou, sobressaltada, o relógio marcava 13h42. Havia dormido quase 2 horas. Levantou-se apressada, o coração acelerado ao perceber que tinha pouco mais de 1 hora para se arrumar e chegar ao café. Correu ao banheiro compartilhado, agradecendo mentalmente por encontrá-lo vazio, e tomou um banho rápido. De volta ao quarto, encarou a pequena mala aberta com suas poucas roupas. Nada parecia adequado para um encontro com Marcelino de Carvalho. Depois de experimentar praticamente todas as combinações possíveis com o limitado guarda-roupa que trouxera, Fátima decidiu-se por uma calça jeans escura, uma blusa de algodão azul petróleo e um par de sapatilhas pretas. Simples, mas era o melhor que podia fazer. Prendeu os cabelos castanhos em um coque baixo e aplicou um batom discreto, seu único luxo em termos de maquiagem. O café botânico ficava a 20 minutos de caminhada do hostel, segundo o aplicativo de mapas. Fátima decidiu ir a pé, tanto para economizar quanto para ter tempo de organizar os pensamentos. A tarde estava agradável, com o sol de inverno paulistano, oferecendo calor sem o sufoco do verão. Enquanto caminhava, tentava imaginar como seria o encontro, o que diriam um ao outro, o que tinham em comum, além daquele momento insólito no avião. Ele era um milionário do setor farmacêutico, acostumado a reuniões de alto nível, jantares em restaurantes estrelados, viagens internacionais. Ela era uma técnica de enfermagem de Porto Alegre que juntara economias por meses para pagar a passagem aérea para esta entrevista. Ao chegar à entrada do Jardim Botânico, Fátima hesitou por um momento. Ainda podia dar meia volta, inventar uma desculpa, poupar-se de possíveis constrangimentos. Mas a imagem de Gustavo e seu sorriso desdentado veio-lhe à mente, junto com a expressão vulnerável de Marcelino ao falar da esposa falecida. Respirou fundo e entrou. O café botânico ficava em uma pequena construção próxima ao centro do jardim, com mesas ao ar livre, protegidas por um toldo branco. O ambiente era acolhedor e despretensioso, com plantas por todos os lados e o murmúrio relaxante de uma pequena fonte decorativa. Fátima avistou Marcelino imediatamente, sentado a uma mesa no canto, mexendo no celular. Estava sem paletó, usando apenas uma camisa azul clara, com as mangas dobradas até os cotovelos, o que lhe dava um ar surpreendentemente casual. Ele ergueu os olhos, como se tivesse sentido sua presença, e um sorriso iluminou seu rosto ao vê-la.
Levantou-se, acenando discretamente. Fátima sentiu o coração acelerar enquanto caminhava em sua direção. Você veio, disse ele quando ela se aproximou. Disse que viria, respondeu Fátima, com um leve sorriso. Marcelino puxou a cadeira para ela, um gesto antiquado que a pegou de surpresa. Como foi a entrevista? Perguntou, depois que ambos estavam sentados. Melhor do que esperava, na verdade, respondeu Fátima, relaxando um pouco. A equipe parece comprometida, o ambiente é bom. O Hospital São Luís tem uma excelente reputação, comentou Marcelino. Tenho alguns amigos no conselho administrativo. Fátima sentiu um súbito desconforto. Será que ele já havia falado com alguém sobre ela, apesar de ter dito que respeitava seu desejo de conquistar a vaga por mérito próprio? Não se preocupe, acrescentou ele rapidamente, como se lesse seus pensamentos. Não mencionei seu nome a ninguém. Prometi que não interferiria. Obrigada, respondeu ela aliviada. Não que eu não aprecie a intenção, mas você quer conquistar seus próprios espaços, completou Marcelino. Entendo perfeitamente. Uma garçonete aproximou-se, entregando os cardápios. Fátima olhou os preços discretamente, calculando mentalmente o que poderia pedir sem comprometer seu orçamento apertado. Recomendo o cappuccino, disse Marcelino. E os croissants são feitos na hora. Parece que você vem aqui com frequência, comentou Fátima, fechando o cardápio. É um dos meus refúgios na cidade, admitiu ele. Gosto de lugares onde posso ser apenas mais um cliente, não o Marcelino de Carvalho. Havia uma sinceridade em sua voz que tocou Fátima. Ela podia imaginar como seria exaustivo viver sob constante escrutínio público. Fizeram os pedidos. Cappuccinos para ambos, croissant para ela, pão de queijo para ele, e um silêncio momentâneo instalou-se entre eles. Não era desconfortável, apenas expectante, como se ambos estivessem tentando decidir por onde começar. Gustavo está bem? Perguntou Fátima finalmente. O rosto de Marcelino iluminou-se ao ouvir o nome do filho. Está ótimo. A crise no avião parece ter sido apenas uma reação à pressão da cabine, como você sugeriu. Desde que chegamos, ele voltou ao normal, o que significa acordar às 4 da manhã, exigindo atenção e tentar colocar na boca qualquer objeto ao alcance. Fátima riu, imaginando o pequeno em plena fase de descobertas. 6 meses é uma idade fascinante, comentou. Eles começam a perceber que podem interagir com o mundo de formas novas. Parece que você realmente entende de crianças, observou Marcelino. Fátima deu de ombros. É meu trabalho, e sempre gostei de bebês, da forma como veem tudo com curiosidade genuína, sem preconceitos ou expectativas. A garçonete voltou com os pedidos, interrompendo brevemente a conversa. Quando se foram, Marcelino inclinou-se ligeiramente para a frente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Fátima sentiu um leve aperto no estômago, mas assentiu. Por que você estava voltando para São Paulo? Mencionou uma entrevista, mas pareceu haver mais. Ela tomou um gole do cappuccino, ganhando tempo enquanto decidia quanto revelar. Havia algo na expressão de Marcelino, uma abertura, uma ausência de julgamento, que a fazia sentir que podia confiar nele, pelo menos parcialmente. Precisava de um recomeço, disse finalmente. Porto Alegre tem memórias que preferia deixar para trás. Marcelino assentiu, sem pressionar por detalhes. Entendo bem a necessidade de recomeços, comentou, olhando para a xícara à sua frente. Depois que Camila morreu, pensei seriamente em vender tudo e mudar para outro país, começar do zero em algum lugar onde ninguém soubesse quem sou. O que te impediu? Gustavo, respondeu ele, simplesmente. Ele merecia crescer perto da família, dos amigos que conheceram sua mãe, em um lugar onde pudesse ouvir histórias sobre ela. Fátima sentiu um nó na garganta, tocada pela consideração que ele demonstrava pelo filho, mesmo em meio ao próprio luto. Como você lida? Perguntou em voz baixa. Com a perda, quero dizer. Marcelino ficou em silêncio por um momento, contemplando a pergunta. Um dia de cada vez, respondeu finalmente.
Alguns são melhores que outros. Ter Gustavo ajuda e também dificulta de certa forma. Ele tem os olhos dela, sabia? E às vezes, quando sorri de um jeito específico, sua voz falhou levemente. Desculpe, não costumo falar sobre isso. Não peça desculpas, disse Fátima, impulsivamente estendendo a mão sobre a mesa para tocar a dele. A dor faz parte de quem somos. Seus olhares se encontraram. E por um momento, Fátima sentiu como se estivessem completamente sozinhos no café, no jardim, no mundo. Havia uma conexão inexplicável entre eles, algo que transcendia as circunstâncias improváveis de seu encontro. Percebendo que ainda segurava a mão dele, Fátima recuou, corando levemente. "E você?", perguntou Marcelino depois de um momento. "Quais são as memórias que está deixando para trás em Porto Alegre?" Foi a vez de Fátima hesitar. Não estava acostumada a falar de si mesma, a expor vulnerabilidades. Toda sua vida havia sido construída em torno da ideia de passar despercebida, de não incomodar, de não dar motivos para ser notada ou, pior, rejeitada. Um relacionamento que não deu certo, disse finalmente, optando pela versão simplificada. E algumas expectativas frustradas. Profissionais ou pessoais? Ambas, respondeu Fátima, com um suspiro. Achei que aos 28 anos já teria uma vida estabelecida, sabe? Um caminho claro. Em vez disso, estou em uma cidade estranha, tentando reconstruir tudo do zero. Às vezes, o zero é o melhor lugar para começar, comentou Marcelino. Sem peso do passado, sem expectativas a cumprir. Fátima sorriu, surpreendendo-se com a perspectiva otimista que nunca havia considerado. Você é mais filosófico do que aparenta nas fotos das revistas de negócios, brincou. Marcelino riu, um som genuíno que relaxou ainda mais o ambiente entre eles. As revistas gostam de me retratar como uma espécie de tubarão implacável dos negócios, disse. É mais vendável que a verdade. Um pai solo tentando equilibrar uma empresa, um bebê de 6 meses e uma xícara de café sem derrubar nada. A tarde avançou em uma conversa fluida que surpreendeu ambos. Descobriram interesses em comum. Livros de Gabriel Garcia Marques, música brasileira dos anos 70, filmes de ficção científica antigos. Riram de histórias compartilhadas e ouviram um ao outro com atenção genuína. Marcelino contou sobre sua infância em uma família de classe média em Belo Horizonte antes do sucesso dos negócios. E Fátima falou sobre crescer com a avó no interior gaúcho, aprendendo sobre ervas medicinais e canções tradicionais. Quando a garçonete veio perguntar se desejavam algo mais, ambos se surpreenderam ao constatar que já passava das 17 horas. Haviam conversado por quase 2 horas, sem perceber a passagem do tempo. Preciso buscar Gustavo na babá, disse Marcelino, consultando o relógio. Prometi que estaria lá às 17h30. Fátima assentiu, ignorando a pontada de decepção que sentiu ao perceber que o momento estava chegando ao fim. Foi um café muito agradável, disse sorrindo. Obrigada pelo convite. Marcelino chamou a garçonete para pedir a conta. Quando o valor chegou, Fátima instintivamente abriu a bolsa, mas ele fez um gesto gentil para detê-la. Por favor, deixe-me pagar desta vez, pediu. Você salvou minha sanidade no avião. É o mínimo que posso fazer. Fátima hesitou, mas acabou concordando. Saíram juntos do café, caminhando lado a lado pelos caminhos sinuosos do jardim botânico. O sol começava a descer, lançando uma luz dourada sobre as árvores e arbustos ao redor. Quanto tempo vai ficar em São Paulo? Perguntou Marcelino, quando se aproximavam da saída. Minha reserva no hostel é até sábado, respondeu Fátima. Depois disso, depende do resultado da entrevista. Chegaram ao portão principal, onde um motorista aguardava junto a um carro preto discreto, mas visivelmente luxuoso. A realidade de suas diferenças sociais, temporariamente esquecida durante a conversa no café, voltou a impor-se com força. Posso te dar uma carona até o hostel, ofereceu Marcelino. Não é necessário,
respondeu Fátima rapidamente. É uma caminhada curta e a tarde está agradável. Ele assentiu, respeitando sua decisão sem insistir. Podemos nos ver novamente antes de você voltar? Perguntou com uma hesitação que parecia estranhamente fora de lugar em um homem normalmente tão seguro. Talvez amanhã? Gustavo sentiu sua falta. Fátima sorriu com a menção ao bebê. Apenas Gustavo? Perguntou em um raro momento de ousadia. Marcelino riu, pegando sua mão suavemente. Obviamente não, respondeu olhando-a nos olhos. Eu também senti. Um calor espalhou-se pelo peito de Fátima. Uma sensação que não experimentava havia muito tempo. Talvez nunca tivesse experimentado realmente. A sensação de ser verdadeiramente vista. Amanhã seria ótimo, concordou. Talvez possamos fazer algo ao ar livre, se o tempo permitir. Gustavo provavelmente gostaria. É um encontro, então, confirmou Marcelino, com um sorriso que transformava completamente seu rosto austero. Vou ligar para acertarmos os detalhes. Ele se inclinou e, com uma naturalidade que a pegou de surpresa, beijou-a na bochecha. Um gesto simples, respeitoso, mas que enviou ondas de eletricidade pelo corpo de Fátima. Até amanhã, Fátima de Almeida, disse ele em voz baixa. Até amanhã, Marcelino de Carvalho, respondeu ela, lutando para manter a voz firme. Observou enquanto ele entrava no carro, acenando uma última vez antes que o veículo se afastasse no trânsito de fim de tarde. Permaneceu parada por alguns momentos, tocando inconscientemente o local onde os lábios dele haviam roçado sua pele. O futuro, que sempre lhe parecera uma estrada estreita e previsível, agora parecia abrir-se em possibilidades insuspeitadas. E pela primeira vez em muito tempo, Fátima não sentiu medo do desconhecido, mas uma estranha e reconfortante expectativa. O celular de Fátima tocou exatamente às 8h07 da manhã. Ela já estava acordada há quase uma hora, alternando entre reler suas anotações da entrevista e tentar não pensar demais no encontro com Marcelino. Ao ver o nome dele na tela, sentiu um frio na barriga que não experimentava desde a adolescência. Bom dia, atendeu, tentando soar casual. Bom dia, respondeu Marcelino, sua voz transmitindo um sorriso. Espero não estar ligando muito cedo. Não, já estava acordada. Ótimo. Houve uma pausa breve. Escute, sobre hoje... Você se importaria se mudássemos um pouco os planos? Fátima sentiu uma pontada de decepção. Ele iria cancelar? Já havia percebido a loucura que seria levar adiante qualquer tipo de relação entre eles? Claro, respondeu, mantendo a voz neutra. O que você tem em mente? Na verdade, recebi uma ligação do hospital. O tom de Marcelino mudou para algo mais sério. A doutora Elisa Mendes, a coordenadora que te entrevistou ontem. O coração de Fátima acelerou. Ela ligou para você? Por quê? Somos parceiros de longa data. A Fundação Carvalho financia um programa de tratamento para crianças de baixa renda no São Luís, explicou ele com naturalidade. Ela não sabia que nos conhecíamos até mencionar sua entrevista e eu... Bem, confesso que fiquei empolgado quando ouvi seu nome. Fátima não sabia se sentia alívio ou preocupação. Que coincidência estranha era aquela. O que ela disse? Perguntou cautelosa. Que você foi de longe, a melhor candidata. A empolgação na voz dele era genuína. Ela quer te oferecer a vaga imediatamente, com possibilidade de começar na próxima semana, se estiver disponível. Fátima sentou-se na beirada da cama, atordoada. Isso é... Uau! Eu disse que não tinha influenciado em nada sua contratação. E ela riu, dizendo que era óbvio pela forma como você conduziu a entrevista. Marcelino fez uma pausa. Ela vai te ligar oficialmente em algumas horas, mas pensei que gostaria de saber antes. Obrigada, disse Fátima, a mente girando com as implicações. Uma nova vida em São Paulo, um emprego no hospital que sempre admirara, e Marcelino. Então, continuou ele, estava pensando que, em vez de apenas um passeio, poderíamos comemorar. Que tal um almoço no parque?
Conheço um lugar onde podemos fazer um piquenique e Gustavo terá espaço para engatinhar no gramado. A proposta era tão simples, tão normal, que pegou Fátima desprevenida. Havia esperado um convite para algum restaurante luxuoso, talvez, ou outro ambiente que a deixaria desconfortável com sua simplicidade. Parece perfeito, respondeu, sorrindo para o telefone. Ótimo, passo para te buscar às 11h30, pode ser? Não precisa se incomodar, posso encontrar vocês lá. Não é incômodo nenhum, interrompeu Marcelino, com gentileza. E além disso, estou curioso para conhecer esse hostel que você tanto menciona. Fátima riu, imaginando a cena. Marcelino de Carvalho, em seu carro importado, parando em frente ao hostel simples e econômico onde ela estava hospedada. Tudo bem, concordou. Estarei pronta. Desligaram e Fátima ficou olhando para o telefone por alguns instantes, um sorriso bobo nos lábios. Seria possível que algo assim estivesse realmente acontecendo em sua vida? Que um encontro fortuito em um avião pudesse mudar completamente o curso de sua existência? Levantou-se e começou a se arrumar, tentando manter as expectativas sob controle. Afinal, nada garantia que aquilo evoluiria para algo sério. Marcelino poderia estar apenas sendo gentil, grato pela ajuda com Gustavo. Ou talvez estivesse procurando uma amizade, alguém com quem pudesse conversar sem a pressão das aparências sociais. O telefone tocou novamente, interrompendo seus pensamentos. Era a doutora Elisa, como Marcelino havia previsto, ligando para oferecer oficialmente a vaga de técnica de enfermagem na ala pediátrica do Hospital Infantil São Luís. Gostaríamos muito de tê-la em nossa equipe, senhorita Almeida, disse a médica, em tom profissional, mas caloroso. Sua experiência com atendimento básico em comunidades carentes será de grande valor para nossos pacientes do SUS. Estou honrada com o convite, doutora, respondeu Fátima, sentindo-se simultaneamente emocionada e incrédula. E aceito com muito prazer. Seguiram-se detalhes sobre salário, consideravelmente maior que o de Porto Alegre, benefícios e data de início. Fátima fez anotações meticulosas, respondendo às perguntas com uma calma que não refletia o turbilhão de emoções em seu interior. Alguma dúvida, senhorita Almeida? Perguntou a doutora Elisa, ao final da ligação. Fátima hesitou por um momento. Apenas uma, doutora. Sei que vocês têm uma parceria com a Fundação Carvalho. Isso teve alguma influência na minha contratação? Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Interessante que pergunte isso, respondeu a médica finalmente. Marcelino de Carvalho comentou comigo esta manhã que a conheceu no voo para São Paulo. Fátima sentiu o rosto esquentar. Sim, nos conhecemos no avião. Bem, senhorita Almeida, posso garantir que sua contratação foi baseada exclusivamente em seu currículo e desempenho na entrevista, continuou a doutora Elisa. Na verdade, já havíamos decidido pela sua contratação antes mesmo de mencionar seu nome a Marcelino. Se me permite a indiscrição, ele pareceu bastante entusiasmado ao saber que você era nossa candidata preferida. Fátima não sabia o que dizer, dividida entre o alívio profissional e o embaraço pessoal. Entendo, respondeu simplesmente. O senhor de Carvalho é um parceiro valioso do hospital, acrescentou a médica em tom mais suave. Mas também é um ser humano que passou por momentos difíceis recentemente. É bom vê-lo animado novamente. A conversa terminou pouco depois, deixando Fátima em um estado de espanto silencioso. Não apenas havia conseguido o emprego por mérito próprio, como aparentemente a própria coordenadora do hospital parecia aprovar qualquer que fosse a relação nascente entre ela e Marcelino. O tempo até às 11h30 passou em um borrão de telefonemas, para sua mãe, para comunicar a novidade do emprego, omitindo cuidadosamente qualquer menção a Marcelino. Para Juliana, que exigiu detalhes sobre o paulistano bonitão que Fátima mencionara vagamente. Para a administração do posto de saúde em Porto Alegre, para informar oficialmente que não retornaria.
Quando faltavam apenas 20 minutos para a hora combinada, Fátima finalmente parou para pensar no que vestiria. Optou por algo prático para um piquenique: jeans, uma blusa de algodão verde claro e tênis confortáveis. Prendeu os cabelos em um rabo de cavalo simples e aplicou apenas um pouco de protetor labial com cor. Desceu para a recepção do hostel exatamente às 11h25, preferindo esperar lá a ficar ansiosa no quarto. O rapaz na recepção, um estudante de intercâmbio argentino com quem havia trocado algumas palavras no café da manhã, sorriu ao vê-la. "Alguém parece animada hoje", comentou ele, em seu português carregado de sotaque. Fátima sorriu, sem confirmar nem negar. Sentou-se em um dos sofás gastos da pequena área comum, folheando distraidamente uma revista de turismo enquanto aguardava. Às 11h30 em ponto, um carro preto estacionou em frente ao hostel. Não era o mesmo veículo luxuoso do dia anterior, mas um modelo mais simples e prático, ainda assim claramente de alto padrão. Marcelino desceu, usando jeans e uma camisa polo cinza, parecendo muito mais casual e acessível que o empresário elegante das revistas. O recepcionista assobiou baixinho. "Caramba", murmurou. "Aquele é..." Fátima levantou-se rapidamente, ignorando a pergunta, e saiu para encontrar Marcelino, que sorria ao vê-la. "Bom dia", cumprimentou ele, inclinando-se para beijá-la no rosto. "Pronta para nosso piquenique?" "Mais que pronta", respondeu Fátima, sorrindo de volta. "Cadê o Gustavo?" "No carro, com a cadeirinha. Venha conhecer a fera." Ela o seguiu até o veículo, onde Gustavo estava confortavelmente instalado em uma cadeirinha de bebê de última geração. Ao ver Fátima, o pequeno imediatamente abriu um sorriso enorme, agitando os bracinhos com entusiasmo. "Olha só, ele se lembra de você", comentou Marcelino, visivelmente encantado com a reação do filho. "Oi, Gustavo", disse Fátima, inclinando-se para dentro do carro. "Que bom te ver de novo, pequeno." O bebê gorgolejou alegremente, tentando alcançá-la com as mãozinhas. Fátima sentiu uma onda de afeto pelo pequeno, surpreendendo-se com a intensidade da emoção. Marcelino abriu a porta do passageiro para ela, outro gesto antiquado que a pegou desprevenida. Entraram no carro e partiram, com Gustavo balbuciando feliz no banco traseiro. "Para onde estamos indo?" perguntou Fátima, enquanto deixavam o bairro de Pinheiros. "Parque Ibirapuera", respondeu Marcelino, manobrando habilmente o carro pelo trânsito paulistano. "Conheço um cantinho mais tranquilo, longe da multidão de fim de semana." "Você realmente pensou em tudo", comentou ela, impressionada. Marcelino lançou-lhe um olhar rápido, sorrindo. "Quando se tem um bebê, planejamento é tudo." Além disso, hesitou por um momento. Queria que fosse especial, para comemorar seu novo emprego. "Obrigada", disse Fátima, sentindo o rosto esquentar. "Ainda não consigo acreditar. Parece que estou vivendo um sonho." "Um bom sonho, espero", respondeu ele, com um sorriso que fez o coração dela acelerar. "O melhor em muito tempo", admitiu Fátima, olhando pela janela para esconder o rubor. O Parque Ibirapuera estava relativamente tranquilo para uma sexta-feira, com famílias espalhadas pelo gramado e corredores percorrendo as pistas sombreadas. Marcelino estacionou em uma área menos movimentada e começou a retirar do porta-malas uma cesta de piquenique de aparência antiga, uma manta grande e um pequeno cooler. "Deixe-me ajudar", ofereceu Fátima, pegando a manta enquanto ele tirava Gustavo da cadeirinha. Caminharam juntos por uma trilha lateral, com Gustavo confortavelmente acomodado em um canguru no peito de Marcelino. O bebê olhava ao redor com curiosidade, ocasionalmente apontando para pássaros ou flores com gritinhos de entusiasmo. "Ele adora estar ao ar livre", comentou Marcelino. "Sempre que o tempo permite, tento trazê-lo ao parque." "Você é quem cuida dele a maior parte do tempo?" perguntou Fátima, genuinamente curiosa. "Pensei que tivesse uma babá." "Temos a dona Zilda, que fica com ele quando estou trabalhando", explicou Marcelino. "Mas tento reservar os fins de semana exclusivamente para Gustavo e flexibilizo o meu horário sempre que possível." Fátima sorriu,
tocada pelo compromisso dele com a paternidade. Isso é admirável, disse. Muitos pais, especialmente na sua posição, delegariam quase toda a criação para funcionários. Marcelino parou de caminhar, virando-se para encará-la. Perdi a mãe dele, disse em voz baixa. Não vou deixar que perca o pai também, nem que seja por algumas horas diárias. Havia tanta intensidade em seu olhar que Fátima sentiu-se momentaneamente sem palavras. Aquele homem, com sua fortuna e poder, revelava-se cada vez mais humano, vulnerável e profundamente comprometido com o que realmente importava. Acho que encontramos nosso lugar, disse Marcelino, quebrando o momento ao indicar uma pequena clareira sombreada por árvores antigas. Estenderam a manta sobre a grama e organizaram o piquenique. Fátima ficou impressionada com os detalhes. Havia sanduíches artesanais, frutas frescas cortadas, uma salada de grãos colorida, sucos naturais e até mesmo um pequeno bolo decorado com a palavra parabéns, escrita em chocolate. Você não precisava ter feito tudo isso, disse Fátima, genuinamente emocionada ao ver o bolo de comemoração. Claro que precisava, respondeu Marcelino, tirando Gustavo do canguru e colocando-o sobre a manta. Não é todo dia que alguém consegue o emprego dos sonhos. O bebê imediatamente começou a engatinhar em direção a Fátima, que o recebeu com um sorriso. Gustavo puxou a barra de sua blusa, gorgolejando alegremente. Acho que ele quer seu colo, comentou Marcelino, observando a interação com um sorriso. Fátima pegou o pequeno nos braços, sentindo uma onda de calor ao ver como ele se aconchegava naturalmente contra ela. Havia algo profundamente certo naquele momento. O sol filtrado pelas árvores, o bebê confiante em seus braços, Marcelino olhando para ambos com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente, mas que fazia seu coração bater mais rápido. Ele parece tão à vontade com você, observou Marcelino, servindo suco em 2 copos. Normalmente é bem desconfiado com estranhos. Talvez não sejamos mais estranhos, respondeu Fátima suavemente. Seus olhares se encontraram e algo silencioso passou entre eles. Um entendimento, uma possibilidade, uma promessa não verbalizada. Gustavo quebrou o momento ao tentar alcançar uma das frutas na cesta. Ambos riram da expressão determinada do bebê. Aqui, pequeno, disse Fátima, pegando um pedaço de maçã macia. Você pode comer isso. Enquanto comiam, a conversa fluiu naturalmente, como se já fizessem aquilo há anos. Falaram sobre os planos de Fátima para se mudar definitivamente para São Paulo, sobre as expectativas com o novo emprego, sobre os desafios de criar um filho em uma cidade grande. Você já pensou onde vai morar? Perguntou Marcelino, enquanto servia um pouco de salada para Fátima. Ainda não exatamente, admitiu ela. Talvez um apartamento pequeno, em algum bairro próximo ao hospital. Vou começar a procurar amanhã. São Paulo tem bairros muito diferentes entre si, comentou ele. Se quiser, posso ajudar a encontrar um lugar seguro e acessível. Fátima hesitou, seu orgulho lutando contra o senso prático. Seria ótimo ter a opinião de alguém que conhece bem a cidade, respondeu finalmente. Gustavo, que estivera explorando os limites da manta, de repente soltou um grito de frustração quando um brinquedo que carregava escapou de suas mãos e rolou para a grama. Antes que Fátima pudesse reagir, Marcelino já estava de pé, recuperando o objeto. Aqui, campeão! Disse, entregando o brinquedo ao filho, que o recebeu com um gritinho de alegria. Fátima observou a interação, maravilhada com a naturalidade do vínculo entre pai e filho. Haveria espaço para ela naquela equação? E, mais importante, estava pronta para isso? No que está pensando? Perguntou Marcelino, voltando a sentar-se ao seu lado. Parece longe, só refletindo sobre como a vida pode mudar em questão de dias, respondeu ela, honestamente. Na segunda-feira, eu estava em Porto Alegre, organizando minhas poucas economias para essa viagem, sem grandes expectativas. Agora estou aqui com um novo emprego, em uma cidade nova, com...
Hesitou, insegura sobre como nomear o que estava acontecendo entre eles. Com pessoas novas em sua vida, completou ele gentilmente. Sim, concordou Fátima, grata pela saída. É muita coisa para processar. Marcelino assentiu, compreensivo. Mudanças podem ser assustadoras, disse. Acredite, sei bem disso. Gustavo, cansado de explorar sozinho, engatinhou de volta para o colo de Fátima, aconchegando-se contra ela com um bocejo. Parece que alguém está pronto para um cochilo, comentou ela, acariciando os cabelos finos do bebê. Ele se sente seguro com você, observou Marcelino com uma suavidade na voz que fez Fátima erguer os olhos para encará-lo. Como pode ter tanta certeza? Porque eu também me sinto, respondeu ele simplesmente. A sinceridade daquela confissão deixou Fátima sem palavras. O que estava acontecendo era real, ou apenas uma fantasia temporária, destinada a se dissipar quando a realidade das diferenças entre eles se impusesse. Marcelino, começou, mas foi interrompida quando Gustavo se mexeu em seu colo, resmungando em seu sono. Instintivamente, ela o ninava com movimentos suaves. Você não precisa dizer nada agora, disse Marcelino, tocando levemente sua mão livre. Sei que é tudo muito repentino. Sei que existem complicações. Complicações? Repetiu Fátima com um pequeno sorriso. É uma forma educada de dizer que somos de mundos completamente diferentes? Somos mesmo? Perguntou ele, inclinando a cabeça. Você veio de uma família simples do interior do Rio Grande do Sul. Eu cresci em Belo Horizonte, filho de um professor universitário e uma enfermeira. Minha fortuna veio depois, com muito trabalho e alguns riscos calculados. Mas agora você é... Quem é? Insistiu Fátima. E eu sou apenas uma técnica de enfermagem tentando reconstruir a vida. Apenas? Marcelino balançou a cabeça. Não há nada de apenas em você, Fátima de Almeida. Ele estendeu a mão, tocando suavemente o rosto dela. Desde que Camila partiu, venho vivendo em um tipo de névoa, continuou em voz baixa para não acordar Gustavo, fazendo o necessário para Gustavo, para a empresa, mas sem realmente sentir conexão com nada ou ninguém. Até aquele voo, até você. Fátima sentiu lágrimas se formando em seus olhos, embaçando sua visão. Tenho medo, admitiu, sua voz quase um sussurro. Medo de me permitir sentir algo, de confiar, de acreditar que isso pode ser real. A última vez que abri meu coração foi machucada, completou Marcelino compreensivo. E agora teme que aconteça novamente. Ela assentiu, incapaz de falar enquanto lutava contra as lágrimas. Não posso prometer que nunca haverá dor, disse ele, após um momento. Ninguém pode, mas posso prometer que serei honesto, sempre, que respeito quem você é e o que conquistou por si mesma, e que o que sinto agora, por mais novo e inesperado que seja, é real. Gustavo se mexeu novamente no colo de Fátima, abrindo os olhos sonolentos. Por um momento, o bebê pareceu confuso, mas então a reconheceu e abriu um sorriso desdentado que iluminou seu rostinho. Viu? Disse Marcelino sorrindo. Até Gustavo sabe reconhecer algo bom quando encontra. Fátima riu, as lágrimas finalmente escorrendo por suas bochechas. Vocês dois são impossíveis, disse, balançando a cabeça. Gustavo ergueu uma mãozinha, tocando seu rosto molhado com curiosidade. O gesto inocente foi a gota d'água. Algo dentro de Fátima, uma barreira cuidadosamente construída ao longo dos anos, simplesmente dissolveu-se. Tudo bem, disse finalmente. Vamos tentar, um passo de cada vez. O sorriso que iluminou o rosto de Marcelino foi como o nascer do sol após uma longa noite. Um passo de cada vez, concordou ele, inclinando-se para beijá-la suavemente. Foi um beijo gentil, quase hesitante como uma pergunta. Fátima respondeu com igual suavidade, consciente do bebê em seu colo e da vulnerabilidade do momento. Quando se afastaram, ambos sorriam.
Gustavo, como se sentisse a importância do momento, bateu palmas e soltou uma risadinha alegre que fez os três rirem juntos. Acho que temos a aprovação dele, comentou Marcelino, acariciando os cabelos do filho. Uma aprovação muito importante, concordou Fátima, beijando o topo da cabeça do bebê. O resto da tarde passou em uma bolha de felicidade simples. Caminharam pelo parque com Gustavo, alternando entre o colo de Fátima e os ombros do pai, parando para admirar patos no lago, brincar no gramado e descansar sob árvores frondosas. Para qualquer observador externo, pareceriam apenas uma jovem família aproveitando um dia no parque. Quando o sol começou a baixar, lançando sombras alongadas pelo gramado, Marcelino pegou a mão de Fátima, entrelaçando seus dedos com os dela. Tenho algo para te perguntar, disse, seu tom repentinamente mais sério. Fátima sentiu um frio na barriga. Seria algum tipo de proposta? Não estavam indo rápido demais? A expressão no seu rosto agora, riu Marcelino, notando seu pânico. Relaxe, não é nada assustador. Pelo menos espero que não seja. O que é, então? Perguntou ela, aliviada. Bem, estava pensando... Ele parecia quase hesitante, algo raro para alguém normalmente tão seguro. Tenho um apartamento de hóspedes no mesmo andar que o meu. Fica vazio a maior parte do tempo, exceto quando minha mãe vem nos visitar. Talvez você pudesse ficar lá enquanto procura um lugar. Seria temporário, claro, até encontrar algo que goste. E totalmente sem compromisso ou expectativas. Fátima piscou, surpresa com a oferta. Marcelino, eu não sei se seria apropriado. É um apartamento completamente independente, explicou ele rapidamente. Com entrada própria. Você teria total privacidade e facilitaria muito sua transição para São Paulo, especialmente com o novo emprego começando tão logo. Ela considerou a proposta. Era tentador, por razões práticas e emocionais. Mas também assustador. Um passo grande demais, talvez. Não precisa responder agora, acrescentou Marcelino, apertando suavemente sua mão. Pense a respeito. A oferta permanece aberta. Gustavo, sentado na grama próximo a eles, começou a bocejar novamente, esfregando os olhinhos com as mãozinhas rechonchudas. Hora de ir para casa, campeão? Perguntou Marcelino, inclinando-se para pegar o filho. Fátima observou o carinho com que ele segurava o bebê, a naturalidade com que o acomodava em seus braços, o amor evidente em cada gesto. E, de repente, a decisão não parecia mais tão difícil. Sim, disse ela, surpreendendo a si mesma. Sim, repetiu Marcelino confuso. Sim, aceito ficar no apartamento, temporariamente, acrescentou rapidamente, enquanto procuro um lugar próprio. O sorriso que iluminou o rosto dele fez seu coração dar um salto. Você não vai se arrepender, prometeu Marcelino. Disso tenho certeza, respondeu Fátima sorrindo de volta. Gustavo, como se quisesse selar o acordo, estendeu os bracinhos para Fátima, que o pegou sem hesitar. O bebê aconchegou-se contra ela, bocejando mais uma vez antes de fechar os olhos, confiante e seguro. Enquanto caminhavam de volta ao carro, o sol poente lançava um brilho dourado sobre o parque. Fátima carregava Gustavo, que dormia tranquilamente em seus braços, enquanto Marcelino, ao seu lado, levava a cesta de piquenique. De vez em quando, seus olhares se encontravam e trocavam sorrisos que diziam mais que palavras. Sabe, comentou Marcelino quando se aproximavam do estacionamento, nunca acreditei muito em destino ou coincidências. E agora? Perguntou Fátima. Agora? Ele sorriu, olhando para ela e para o filho adormecido em seus braços. Agora acho que talvez existam alguns mistérios no universo que vale a pena aceitar sem questionar. Fátima assentiu, compreendendo exatamente o que ele queria dizer. Porque qual seria a probabilidade de um bebê chorando em um avião unir duas pessoas de mundos tão diferentes, mas com corações tão semelhantes? Algumas coincidências, percebeu Fátima, não eram coincidências de fato, mas sim
inícios disfarçados. E este, ela tinha certeza, era apenas o começo de algo extraordinário.